irmãos. Vamos aos nossos minutos devocionais, continuando então a história da redenção, e estamos em Gênesis. Vimos o capítulo 1, vimos também parte do capítulo 2, e hoje daremos continuidade, focando ali na criação da mulher e então formação da família. A Escritura nos diz que Deus criou primeiro o homem. Nós temos no capítulo 2 a formação do homem pensando com o sexo masculino, não humanidade. Logo, no versículo 7 diz que então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, homem aqui é Adão, não é humanidade, mas Adão. Então, Deus criou Adão. Deus criou Adão à sua imagem e semelhança. E então, aquele primeiro dia de Adão, que é o sexto dia da criação, se passou um pouco. De tal forma que Deus deu ordens para Adão. O versículo 15 diz que tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Veja, Adão recebeu essa missão, esse mandamento do Senhor. Também diz, no versículo 16 e 17, que Deus deu a ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que ele comesse, então morreria. E quem recebeu toda essa informação, esses mandamentos, essas ordenanças, foi o homem, sexo masculino, Adão. E então, Deus deu mais uma ordem para Adão, que se encontra no versículo 19, quando Deus trouxe ao homem os animais para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então, acontece do homem exercer, ainda ali no sexto dia da criação, primeiro dia de vida de Adão, já exercer um trabalho, que é o de nomear, claro que nomear de acordo com as características, ou seja, podemos dizer que é o que hoje os cientistas realizam como um trabalho de pesquisa, pensando na biologia, analisando, claro que muito mais superficialmente, tendo em vista o momento, mas estudar, dar um nome para identificar os seres vivos. Ele fez isso no primeiro dia. Daí você vê que Adão foi criado já com conhecimento, já com a capacidade de comunicação. Então o homem já foi criado num certo estágio. Não dá para dizer exatamente com quantos anos Adão foi criado. É muito provável que jovem, bem jovenzinho. E já com a capacidade que Deus quis dar naquele momento para eles ter como ponto de partida de sua vida. Então diz que enquanto ele estava fazendo isso, Adão percebeu que havia um casal. Todos os animais tinham par, o macho e a fêmea. E ao perceber isso, ele olhou para si mesmo, veja que ele já fez uma leitura existencial, já observou sua condição de vida ali, e ele observou que ele não tinha, que os animais tinham a fêmea e ele, que é o macho, não tinha a fêmea, não tinha a mulher. Então, é nesse momento, tendo Adão percebido isso, que diz o versículo 21 que o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. A primeira cirurgia, Deus mesmo fez. Podemos dizer que ele mesmo anestesiou, E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Lembre que Deus fez o homem da terra, do solo, do barro, e fez a mulher de forma semelhante, mas com um DNA. Qual? O do homem. O homem é a matéria-prima da mulher. O homem tem apenas o solo como matéria-prima. A mulher tem o homem como matéria-prima. Então a mulher foi feita do homem. E observe que foi feita para o homem. O homem sentiu a necessidade da mulher
Ele não tinha uma companheira, viu que todos os animais tinham, menos ele. E então a mulher foi feita do homem, porque foi feita da costela do homem, e para o homem, porque o objetivo, podemos em certa medida dizer, que era dar ao homem o que ele não tinha, que era a mulher. Então passou a ser um casal. Todos formavam casais, né? Todos tinham os pares, né? Menos ele agora passou a ter. E disse o homem, então tendo visto a mulher, tendo recebido a mulher, o homem diz, né, a palavra dele em relação à mulher. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, o versículo 23 é uma palavra de Adão. 24 já é a palavra, obviamente, do autor, né, do livro. E então, nós temos aqui a criação. Nós vimos do homem, né? Aí vimos a formação da mulher e, consequentemente, da família. Então, a família foi uma criação divina, ou é uma criação divina. Bom, os pares foi o próprio Deus, inclusive para a procriação. E aqui temos a família, porque o homem compõe mais do que um par para a procriação, mas uma família, porque a relação humana é muito mais complexa do que a relação dos animais. Por quê? Porque o homem é a imagem de Deus, então o homem tem uma complexidade muito maior. Lembre-se que nós já vimos, é um ser racional, é um ser volitivo, espiritual e moral. Então o ser humano é muito mais complexo, suas relações também são muito mais complexas, né? Então o homem forma uma família, não só para procriar, mas também para vivenciar o relacionamento que aponta para a glória de Deus, como nós veremos. Nós temos na Bíblia alguns textos que comentam, né, sobre a questão de Deus ter feito o homem e depois a mulher. Um dos textos é 1 Coríntios capítulo 11, quando o apóstolo Paulo, tratando de assuntos relacionados a culto, e que nós não vamos entrar no assunto, é óbvio, em 1 Coríntios 11, versículo 7, ele dá um argumento baseado em Gênesis capítulo 2. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. O homem, Adão, foi feito à imagem de Deus. A mulher, à imagem do homem. Por quê? Porque a mulher foi tirada do homem. E aí ele diz, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Quem surgiu primeiro, quem foi criado primeiro? O homem. Depois veio quem? A mulher. Então a mulher foi criada do homem. O homem não foi criado da mulher. E também diz que porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Então, origem. A mulher foi criada do homem. A mulher foi criada do homem. Então, a origem é o homem, a origem da mulher é o homem. A origem do homem é Deus, porque Deus o criou, mas não tem outra causa, não tem outra fonte, não tem. É Deus. Então, ele é a imagem de Deus. A mulher foi tirada do homem, então a origem é o homem. Mas também a mulher foi feita para o homem, né? Deus deu a mulher, deu Eva ao homem, para que eles então formassem uma família. Então isso traz implicações, tanto aqui na Escritura, e aqui, inclusive, 1 Coríntios 11, nós temos que o homem é a cabeça, e a defesa do homem como cabeça, como nós temos no versículo 3, quer entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, porque o homem foi feito por Cristo, e o homem o cabeça da mulher, porque o homem é a origem da mulher. E Deus o cabeça de Cristo, porque Deus Pai foi quem gerou o Deus Filho. Então observe que a origem faz com que tenha autoridade sobre o ser que foi originado. Então, Cristo originou o homem, Cristo é o cabeça. O homem é a origem da mulher, então o homem é a cabeça. E Deus Pai é a origem de Cristo, então Deus Pai é a cabeça. Então, aquele que é a origem é o cabeça sobre aquele que foi originado.
é a ordem. Então, isso leva à relação familiar, marido e mulher, onde o homem é o cabeça sempre, não tem circunstâncias. Sempre o homem é o cabeça da família, por causa da criação. Veja que não é uma questão de convenção. Na sociedade tal, a convenção é que o homem seja, ou a outra que a mulher seja. Não é uma questão de convenção humana. Quando Deus criou todas as coisas, ele criou o homem primeiro e depois a mulher. E isso para trazer, inclusive, uma ordem na relação humana, em que o homem seja a cabeça da mulher sempre. Tanto que quando vemos a relação familiar, que nós veremos em Efésios capítulo 5, ele diz que o homem representa Cristo e a mulher representa a igreja. Então, obviamente, Cristo é o cabeça da igreja, assim o homem é o cabeça da mulher. Também nós temos em 1 Timóteo 2,8, quando ele vai falar de uma relação eclesiástica entre homens e mulheres, e os homens deveriam exercer cargos de liderança e de ensino, não a mulher. E ele diz que eu não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, esteja porém em silêncio. Ou seja, na relação eclesiástica, onde os homens devem assumir as funções de liderança, a mulher não deveria fazer isso. E aí ele dá o argumento. Veja que não é uma convenção, porque ele se baseia na ordem da criação. Ele não se baseia numa convenção humana, numa sociedade. Israel era assim, é uma convenção nacional. Não. Ele se baseia na ordem da criação. Portanto, é algo que é supracultural e perpassa, ou deve perpassar, o tempo. Ou seja, todas as gerações deveriam ser assim. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então, isso leva à conclusão, por ordem divina, de que o homem exerça a liderança, a autoridade. Mas é interessante que em Timóteo ele também aborda uma outra questão que a gente não viu ainda, que é Gênesis 3, quando ele diz que Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ele usa dois argumentos, um pré-queda e outro a própria queda. Né? Então, nós temos em Gênesis a criação do homem e da mulher, e isso estabelece como deve ser o relacionamento homem e mulher. Não só dentro da família, mas mais ainda dentro da família, mas observe que no Novo Testamento até mesmo as relações sociais deveriam ser regidas por essa ordem da criação, homem primeiro, depois a mulher, para que o homem exerça a liderança. Não é para pisar, não é para menosprezar, não é para dominar, não é para escravizar e outras coisas mais. Porque o próprio Jesus disse, olha, eu sou Senhor e Mestre e lavei os vossos pés. E ele ensina aqui, olha, no mundo os grandes dominam, não é assim entre vocês. O maior é aquele que serve. Então, observe que isso já dá um sentido, uma direção para como deve ser essa relação humana em que o homem é o líder da mulher. Né? Deve ser para servir, deve ser para abençoar, deve ser para cuidar. Claro, também para guiar, para orientar e às vezes até para contrapor, né, quando é necessário. Mas a ideia é que esse governo masculino sirva para ser bênção àqueles que são liderados. Isso se aplica, obviamente, a todos os governos, porque a base para o mandamento sobre todas as relações humanas, quando tem essa necessidade de governar e ser governado, a base é a família. Então, deve ser assim. Quando você que é homem, pense, governe sim, mas governe para servir, para ser bênção. Você quer governar, então, lembre-se de que Deus é que quis que fosse assim, porque Deus foi quem criou o homem primeiro e depois a mulher. Então, é uma questão de criação, não de convenção social. E Deus cria então a família. Observe que agora tem uma família. Adão e Eva formam uma família. Os filhos vão surgir depois da queda. Nós temos Caim e Abel. E no Novo Testamento, a base da família sempre é a criação. Então observe que a família não é uma convenção social. Família tem a ver com a criação. Um homem e uma mulher. Não há outro modelo. Deus criou um homem e uma mulher. Inclusive, se tivesse criado dois homens ou duas mulheres, até hoje nós teríamos apenas os animais, porque eles teriam morrido e dado fim à humanidade. Então, obviamente, tinha que ser um homem e uma mulher. Então, tudo foi criado perfeito. Qualquer outro
tipo de relação por causa de convenções sociais, serão sempre relações baseadas meramente nos sentimentos e prazeres e desejos e emoções e outras coisas mais do ser humano. A criação foi feita assim. E é por necessidade, inclusive, né? Como nós já falamos, tem que ser um homem ou mulher. Não há filho se não for desse jeito. Sabe disso? Não precisamos nem explicar. E quando Jesus vai abordar a questão do divórcio, ele volta para a criação. Esse texto é muito importante, inclusive, porque hoje em dia o divórcio está em alta, inclusive dentro das igrejas, e não estão levando em conta que Jesus deixou bem claro que não é a vontade de Deus isso. Isso não deveria ser tratado como normal. Quando os fariseus perguntam, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus responde bem claro, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Observe que a palavra ali do autor do livro, Moisés, é tratada por Jesus como palavra de Deus. Deus disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, não é apenas um comentário do autor, é uma palavra de Deus sobre como ele quer que seja. Por isso ele criou homem e mulher, fez a família para que fosse uma só carne, para que fosse para a vida inteira. E ele diz, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Veja que a conclusão é, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Veja que ele trata a família como algo constituído por Deus. Deus juntou um homem com uma mulher. E então ele diz, se Deus fez isso, você não pode desfazer. Vamos pensar assim, é como se Deus tivesse colocado uma árvore num lugar e o homem vai lá e quer cortar a árvore. Mas, cara, foi Deus que plantou essa árvore. Tu vai cortar a árvore que Deus plantou? Isso não afronta um desaforo? Bom, você trataria assim se você fizesse isso, plantasse uma árvore e alguém fosse lá tentar tirar a árvore que você plantou no seu terreno, obviamente, né? Então, Deus plantou e alguém quer destruir. Então, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E por isso, então, que não é possível, né? Ou não deveria haver o divórcio. Tanto que quando eles vão replicar, mas Moisés mandou dar carta de divórcio. Jesus corrige logo. Moisés deixou. Ele não mandou de jeito nenhum. Moisés deixou e deixou por causa da dureza de vosso coração. Vocês eram tão duros de coração que Moisés deixou, que era melhor o divórcio do que um assassinato, por exemplo. Né? O homem, tanta raiva da mulher que matou a mulher, ou vice-versa. Né? Então, ele deixou, um mal menor. Então, por causa da dureza de coração. Mas, ele diz, não foi assim desde o princípio. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então, ele diz assim, mas não é para ser assim. Logo, a única forma da sociedade voltar à vontade de Deus é voltar à criação, onde Deus estabeleceu um homem e uma mulher, casamento só entre um homem e uma mulher, e para toda a vida, e não há exceções de modo algum, tá certo? Então, isso é a vontade de Deus desde a criação. Logo, é a vontade perfeita de Deus, né? Veja que lá eles não tinham pecado, né? Então, essa é a vontade perfeita. O modelo para nós hoje não é o modelo do homem pecador, é o modelo do homem que não tinha pecado, né? Por isso que Cristo é que é o nosso modelo, e obviamente ali na criação, Adão e Eva, antes da queda, perfeito modelo ali de como Deus queria que fosse, né? A constituição familiar. E isso, o apóstolo Paulo entende que leva a gente para algo até maior, que é uma mensagem que a família traz, porque ela aponta para a relação entre Cristo e a igreja. Veja aqui em Efésios capítulo 5, ele reforça a ideia que a mulher seja submissa ao seu marido como ao Senhor, e que o marido, que é o cabeça da mulher, ele deve amá-la como Cristo amou a igreja. Então, exatamente aquilo que nós falamos. Ser o líder significa amar o liderado de tal modo que seja bênção para o liderado. E ser liderado é se submeter como ao Senhor, ou seja, sabendo que isso vem de Deus. Né? Então, aí sim é uma relação perfeita, né? Porque quem lidera o faz em amor e quem é liderado faz em respeito, em submissão, tudo direitinho. E ele traz de novo o texto bíblico. E eis porque deixará o homem
a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Então, essa relação é perfeita. E a gente vê como essa relação ela tem que ser para a vida toda, quando nós entramos exatamente na figura que o casamento representa ou é acerca de Cristo e a igreja. Jesus nunca abandona a noiva dele, ele nunca abandona a sua igreja, né? A sua relação de aliança é uma relação eterna. Exatamente o significado, inclusive, de aliança é que você perdeu o significado de aliança. Aliança é um pacto de vida. Aliança é um pacto, portanto, feito que é inquebrável, porque ele dura a vida toda. Uma vez que a pessoa morre, já não tem mais vida, então ele se desfaz naturalmente, porque já não há mais vida. Porque o pacto é um pacto de vida. Mas uma vez que a pessoa tem a eternidade, como Cristo é eterno e a igreja recebe a eternidade de Cristo, ou seja, viverá para sempre, então a aliança entre Cristo e a igreja é eterna. Por quê? Porque nem a igreja morre, nem Cristo morre. Né? Entre os homens, pode morrer o homem ou a mulher. Então, como o casamento é uma aliança e a aliança é um pacto de vida, a morte desfaz. Mas é a única forma de desfazer, é a morte. Não existe outro jeito de desfazer. Então, veja que a criação é a base para a relação conjugal, para a relação familiar, e traz várias implicações também para como deve ser, então, tratado o papel do homem, o papel da mulher, como nós já falamos. Tendo em vista que nós já entramos em todos os detalhes, nós podemos e devemos aplicar a nossa vida. Veja que é uma grande necessidade nós estarmos lutando contra o divórcio, que está comum, né? Desfazer o casamento. E, como disse, seja qual for a razão, sempre nosso propósito será mantê-lo para toda a vida, né? Porque essa é a vontade do Senhor. E isso é importante. Observe que um dos males dentro da família, que é a depressão entre filhos, tem a ver exatamente com o mau casamento, com o divórcio. E a família, quando ela é entendida como baseada no casal, que tem uma aliança, que é um pacto de vida, ou seja, nunca vai se desfazer, é uma família que é um porto seguro. Os filhos sabem que para toda a vida estarão com o pai e a mãe ali, claro, por toda a vida, né? Que o pai e a mãe, que eles serão amados e cuidados e que nada vai destruir. Então, a família é um porto seguro, é uma rocha, está na rocha bem alicerçada. E quando a sociedade torna isso volúvel, quando torna isso líquido, né, e se dilui facilmente, não há mais um porto seguro. E a criança não tem, o filho não tem mais uma base, um lugar para descansar o coração, para se sentir seguro. E aí, por isso, inclusive, a depressão entre crianças uma grande razão é a família. Então é preciso tratar muito bem isso, porque a sociedade está doente e a doença tem a ver com a quebra da vontade divina estabelecida desde a criação, quando Deus criou o homem e a mulher. Então a sociedade precisa despertar e você que está aprendendo isso, ajude, porque isso é extremamente importante para o bem-estar social e, obviamente, de cada família. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Te agradecemos porque o Senhor nos ensina a tua vontade e ela é sempre boa, perfeita e agradável. Nos ajude a aplicar a nossa vida, conduz a tua igreja, assim é o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.